Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar do nosso cooktop de indução Daqo Supreme, mas de uma forma um pouco mais técnica. Nós sabemos que o cooktop de indução é uma novidade no mercado e com isso surgem várias dúvidas de como ele funciona, de como ele deve ser instalado e nada melhor do que conversar com um especialista do assunto de uma forma um pouco mais técnica que participou do desenvolvimento deste produto e de todo este projeto, que é o João. O João faz parte do nosso time de produtos aqui da Atlas. Olá pessoal. Olá João. João, a gente separou algumas perguntas e algumas dúvidas que a gente colheu com os nossos lojistas, com os nossos parceiros e com os vendedores de loja e eu trouxe aqui algumas dessas perguntas para você me ajudar a responder, tudo bem? Vamos lá. João, eu gostaria de começar pelo básico, que é o que é um cooktop de indução e por que ele tem esse nome? Bom, um cooktop de indução, ele funciona através do eletromagnetismo. É um pouco diferente dos cooktops comuns, fogões tradicionais. Ele não vai ter aquela geração de calor através de combustão a gás, ele vai funcionar através da eletricidade. Então chega a corrente em 4 bobinas que nós temos debaixo desse vidro aqui. Então essas correntes, quando entram nessa bobina, vão gerar um campo eletromagnético e quando a gente pega uma panela e coloca em cima desse campo eletromagnético, vai induzir uma corrente elétrica para a panela e essa panela vai esquentar. Da mesma forma que ocorre com o chuveiro que a gente tem em casa. A diferença é de onde provém essa energia. Legal. João, também existe uma outra dúvida sobre a eficiência de um cooktop de indução, né? E principalmente qual que é a diferença dele para um cooktop a gás. Como que a gente pode mostrar a diferença dessa eficiência? Bom, um teste prático e visual que a gente pode estar criando é comparar o tempo que a gente vai levar para aquecer uma panela com água no cooktop de indução com o cooktop a gás. Ótimo, e eu acho que a gente pode fazer esse teste aqui. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o processo de instalação do nosso cooktop Daqo Supreme de indução, porque é um processo de instalação diferente dos outros cooktops. Ele não vem com uma tomada, por exemplo, como vem nesses outros cooktops a gás ou nos fogões de piso. O cabo de energia deve ser ligado diretamente na rede elétrica da sua casa, assim como a gente faz com o chuveiro, por exemplo. Certo, João? Exatamente, André. O único ponto que a gente tem que se atentar é saber se nossa rede elétrica é monofásica ou bifásica. Se ela for monofásica, basicamente a gente vai trazer de um disjuntor direto do quadro, um fio até o nicho do produto e você vai conectar diretamente a fase nele e o neutro diretamente na rede. Se ele for bifásico, você tem que trazer as duas fases direto de um disjuntor até a proximidade do nicho e fazer a conexão entre eles. A conexão tem que ser com um adaptador coerente, que tem que ser de 32 amperes. Certo. E é muito importante deixar claro aqui que é necessário que você contrate ou consulte um profissional especializado para que te ajude ou que faça essa instalação por questões de segurança. Aqui nós temos uma outra pergunta, João. Qual o disjuntor adequado para o cooktop de indução e como ele deve ser instalado? Bom, o disjuntor em si tem que ser um disjuntor de 32 amperes, adequado para a corrente que o produto trabalha. A instalação dele é uma instalação tradicional onde você apenas aplica ele ali no quadro. Ótimo. Mais uma pergunta aqui onde o cooktop de indução pode ser instalado? Eu posso colocar ele no mesmo nicho de um cooktop a gás, por exemplo? Sim, se atentando a alguns detalhes. Primeiro, se ele cabe de fato no nicho e se as dimensões que tem para entrada de ar e tudo mais, elas estão dentro das dimensões necessárias para o cooktop. Então, qualquer nicho ele cabe, só tem que se atentar a esses pequenos detalhes. E nós temos aqui mais uma pergunta, João. Na hora de cozinhar, eu sei que eu não posso usar qualquer tipo de panela, que tem uma panela específica para se utilizar no cooktop de indução. Então, como é que eu faço para identificar esse tipo de panela? Certo. Para identificar, muito simples. Para a panela poder funcionar, ela precisa ter aço ou ferro dentro dela. E para identificar, basta tentar grudar um ímã. Se grudar um ímã, significa que ela é apta. E o ímã tem que estar no fundo da panela. Agora a gente vai mostrar para vocês como funciona cada botão do nosso cooktop Daqo Supreme de indução. Bom, André, para a gente poder ligar o produto, basta a gente clicar na tecla de liga e desliga, selecionar a boca que a gente deseja utilizar e endereçar o nível de potência que a gente quer. Aqui ela já está ligada e já está funcionando. Se não tiver com a panela,
ele vai acusar que não estamos utilizando. E depois de um tempo ele vai se autodesligar sozinho, que seria esse símbolo aqui. Então, para a questão de segurança dele também. Selecionando novamente, segurando o botão de menos, eu consigo zerar essa boca, desligando ela. E o que significa a nossa função turbo e aquele botão de T? A função turbo, ela serve basicamente para você aumentar o nível de potência, a um nível a mais do que poderia o cooktop por um tempo de 5 minutos. Então, a partir do momento, selecionei a boca que eu quero, apertei na função de turbo, ele vai automaticamente levar minha potência para o nível máximo durante 5 minutos para manter a segurança do cooktop. Essa função ela só vai funcionar em 2 bocas do produto, também por questão de segurança dele. Então, nessas 2 bocas diagonais aqui. Que tem o Tzinho ali. Que tem o... Exatamente, que tem escrito o Tzinho em cima delas. E depois desses 5 minutos da função turbo, o que acontece? Ele vai voltar para a função que ele estava antes de você acionar o turbo. Basicamente é isso. Ótimo. E aqui nós temos também a função que é a trava de segurança. O que significa isso e como funciona? A trava de segurança, ela vai servir para travar todo o seu painel. Então, eu segurei aqui o mais e o menos ao mesmo tempo e agora eu não consigo apertar em absolutamente mais nada no produto, com exceção da tecla on-off. Se eu desligar ela, eu desligo o produto. Porém, quando eu ligar novamente o produto, eu ainda vou estar com o símbolo de bloqueado o painel e não vou conseguir mexer ele, também por questão de segurança. Então, quem tem criança em casa, tem filhos, tem gato e etc., que pode acidentalmente vir e apertar os botões e fazer o produto funcionar, você consegue travar isso por questão de segurança. Aí, para destravar, basta segurar os 2 botões e aqui ele já vai estar funcionando novamente. Então, você pode estar utilizando o produto. E para finalizar, a nossa função timer, o que é e como ela funciona? Bom, a função timer, ela funciona de 2 modos. Se você endereçar ela em uma boca, colocar aqui o tempo que vai ficar cronometrando ali, você pode colocar ela de 1 minuto até 99 minutos. Você repare que ele vai ficar uma bolinha debaixo do número, que significa que aquele tempo está representando aquela boca ali. Se você clicar em mais de uma boca, você também consegue colocar o timer. E o timer que vai ficar aparecendo aqui vai ser o timer o menor que tem. Como a gente não tem outra panela, eu não consigo mostrar aqui, mas é basicamente isso. E se ele não estiver endereçado numa boca em especial, deixa eu resetar ele aqui, esperar o preset. Então, se eu clicar somente no timer agora, sem apertar em nenhuma boca antes, ele vai funcionar como um cronômetro. Antes ele ia desligar aquela boca que eu coloquei. Agora ele vai somente dar um aviso sonoro no final do preparo. Entendi. Então, chegou no limite, chegou no zero do timer que eu coloquei, o que acontece? Se ele tiver assim como um cronômetro, ele vai só dar um aviso sonoro. Se ele tiver endereçado a uma boca, ele vai desligar aquela boca. João, também existem algumas dúvidas sobre a segurança do nosso cooktop da ACU Supreme de indução. Por exemplo, se eu colocar a minha mão em cima da chapa, ela vai queimar? André, para isso a gente pode fazer um teste bem prático. Eu vou colocar a panela aqui, enquanto ligar ela, e eu posso simplesmente colocar minha mão aqui do lado e não vai acontecer nada. A região vai ficar totalmente fria. A única região que vai esquentar é a região em que a panela está logo embaixo. Mas é uma superfície que ela vai estar quente, mas não quente o suficiente para queimar sua mão. Você vai simplesmente sentir um calor a mais. Certo. E depois que eu terminar a minha receita, como é que eu sei que essa região está segura para a utilização? Basicamente, quando você terminar os seus preparos, você vai ter uma letra Hzinha aqui no painel, mostrando que aquela superfície vai estar quente. Certo. E o que significa esse H? Por que é uma letra H? O H vem do inglês que é de hot, que é quente. Pessoal, e nós temos aqui mais um teste muito interessante para exemplificar a segurança do nosso cooktop da ACU Supreme de indução. João, eu tenho um último tópico aqui que é sobre o processo de limpeza do nosso cooktop. Qual é a melhor maneira para a gente fazer esse processo? Bom, o produto é bem simples de ser limpo. A ideia é que com apenas um pano e um produto de limpeza da sua preferência, seja capaz de deixar ele já novo e brilhante. Essa é a ideia.
Muito bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer a maior parte de dúvidas sobre o nosso cooktop da ACU Supreme de indução e também espero que a gente tenha reforçado aqui a nossa garantia de sofisticação, modernidade e excelência que só a ACU tem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.